Olá! Nesta aula, vamos dar seguimento ao estudo do processo do trabalho com os procedimentos especiais trabalhistas, com as ações especiais admissíveis no processo de trabalho e com os recursos trabalhistas, encerrando com os principais tópicos da execução trabalhista. São os seguintes os procedimentos especiais trabalhistas: inquérito judicial para apuração de falta grave, dissídio coletivo e a ação de cumprimento. O inquérito judicial para a apuração de falta grave está previsto no artigo 853 e seguintes da CLT e já foi comentado em nossas aulas anteriores. Trata-se da ação que o empregador deve ajuizar antes de proceder à dispensa do empregado, detentor da estabilidade decenal ou do empregado dirigente sindical. A dispensa de empregados com outros tipos de estabilidade não exige a propositura do inquérito judicial para apuração de falta grave. Na hipótese de ocorrência de falta grave, o empregador deve dispensar imediatamente o empregado. Todavia, quando o empregado tem estabilidade decenal ou é dirigente sindical, o empregador deve suspender o contrato de trabalho do empregado e, no prazo decadencial de 30 dias, ajuizar o inquérito judicial para apuração de falta grave perante a Justiça do Trabalho. É uma ação judicial que se inicia com a petição inicial, escrita, e segue os trâmites do processo do trabalho. Como já dissemos, as partes poderão apresentar até 6 testemunhas cada uma. O que se pretende com o inquérito judicial para a apuração de falta grave, o próprio nome da ação indica, isto é, o empregador não pode dispensar o empregado que tenha a estabilidade decenal ou a estabilidade decorrente da sua condição de dirigente sindical. Por essa razão, ajuizará o inquérito com a intenção de comprovar que o empregado estável praticou a falta grave, podendo ser dispensado. O pedido pode ser julgado procedente, de modo que o empregador estará autorizado a efetuar a rescisão do contrato de trabalho do empregado estável na data da suspensão do contrato de trabalho. Se for improcedente, porque não restou comprovada a prática da falta grave, o empregador deverá reintegrar o empregado e pagar os salários e demais verbas devidas no período de afastamento. É possível não ser recomendável a reintegração do empregado, ou então, porque o período de estabilidade tenha se esgotado. Nestas hipóteses, o juiz do trabalho determinará que o empregador pague uma indenização correspondente aos salários e outros direitos desde a data da suspensão até o fim do período de estabilidade deste empregado. O dissídio coletivo, por sua vez, é a ação destinada a solucionar os conflitos coletivos do trabalho. Tais dissídios podem ter como partes o sindicato dos empregados em face do sindicato dos empregadores ou do sindicato dos empregados em face de uma ou mais empresas. Os dissídios coletivos podem se destinar a criar condições de trabalho novas ou rever algumas constituídas anteriormente, ou ainda servir para buscar a interpretação de outras normas coletivas. Podem ser ajuizados pelas próprias partes ou pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. Quando falamos em competência, nós dissemos que a competência para processar e julgar dissídios coletivos de trabalho era dos Tribunais Regionais do Trabalho. Lembram-se? Atenção que a Constituição Federal, em seu artigo 114, parágrafo 2º, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 45, dispõe que é facultado às partes, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. A diretoria do sindicato deverá estar autorizada a propor o dissídio coletivo, o que obtém através, ou melhor, por meio da Assembleia Sindical. Após
deverá comprovar a tentativa de negociação com a parte contrária. Caso a negociação não resulte num acordo ou numa convenção coletiva, as partes, de comum acordo, vale repetir, ajuizarão o dissídio por meio de petição inicial. No prazo de 10 dias, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho designará audiência de conciliação. Não ocorrendo a conciliação, será designado o julgamento, onde as partes poderão fazer sustentação oral em 10 minutos, após o que serão colhidos os votos dos juízes. A sentença que põe fim ao dissídio coletivo é chamada de sentença normativa e é aplicável no âmbito das partes envolvidas. Resta analisarmos o procedimento especial trabalhista chamado de ação de cumprimento. A sentença que põe fim ao dissídio coletivo é a sentença normativa, como acabamos de dizer. Caso o empregador ou os empregadores não cumpram com o que nela foi estabelecido, caberá a ação de cumprimento, cujo procedimento é semelhante ao do dissídio individual, devendo ser ajuizado perante a vara do trabalho. Agora, vamos apenas relacionar as ações especiais admissíveis no processo de trabalho, haja vista que são ações previstas no processo civil ou em lei especial, todavia, de aplicação geral. Primeira, mandado de segurança. Segunda, ação rescisória. Terceira, ação de consignação em pagamento. Quarta, habeas corpus. Quinta, ação civil pública. Sexta, ação anulatória de cláusulas convencionais. Sétima, ações cautelares. Oitava, medidas cautelares específicas, que são as seguintes: arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição, produção antecipada de provas, justificação, protesto, notificação e interpelação, atentado. E outra ação prevista no processo civil, mas aplicável ao processo do trabalho, é a monitória. E, finalmente, a 10ª, correição parcial. Passemos ao estudo dos recursos no processo do trabalho. Como já se sabe, o recurso é um meio previsto pela lei que permite ao interessado requerer a reforma ou a modificação de uma decisão que lhe seja desfavorável, se ainda não tiver transitado em julgado. Desde já, convém registrar que no processo de trabalho as decisões interlocutórias não são recorríveis. Apenas aquelas que põem fim ao processo podem ser objeto de recurso. Por isso, atenção! Aquele agravo de instrumento previsto no processo civil não se aplica ao processo de trabalho, embora no processo de trabalho tenhamos um recurso chamado de agravo de instrumento, que tem por finalidade destrancar o recurso. Isto é, se o recurso não for admitido pelo juiz do trabalho, a parte poderá interpor agravo de instrumento para o Tribunal Regional do Trabalho, visando a sua admissão. Vamos relacionar alguns dos princípios aplicáveis aos recursos. Primeiro, princípio da vigência imediata de lei nova. As leis processuais têm vigência imediata, afetando os processos em andamento, ou seja, o direito de recorrer de decisão se dá em conformidade com a lei vigente por ocasião daquela, embora os atos praticados sob a vigência de lei anterior tenham validade. Segundo, princípio da unirrecorribilidade, isto é, para cada sentença, a parte deverá interpor um recurso de cada vez. Terceiro, princípio da variabilidade, que dá à parte a possibilidade de, em havendo prazo legal, desistir do recurso interposto, substituindo-o por outro. Quarto, princípio da fungibilidade. É a possibilidade de ser aproveitada parte do recurso interposto, ainda que erroneamente nominado. Para que isto possa ocorrer, existem algumas condições, como existir dúvida sobre qual o recurso seja efetivamente cabível,
a inexistência de erro grosseiro e ainda que o recurso indevido tenha sido interposto dentro do prazo do recurso cabível. Para que o recurso possa ser admitido, há a necessidade da parte atender a alguns pressupostos que a doutrina classifica de pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. Os primeiros, ou seja, os pressupostos subjetivos, são a legitimidade, a capacidade e o interesse, sendo que este último também quer significar a exigência de ter havido a sucumbência. Só a parte que sucumbiu no processo é que tem interesse em recorrer. Os pressupostos objetivos são a previsão legal, a adequação, a tempestividade, a regularidade da representação e o preparo. Parece-nos que os pressupostos objetivos merecem melhor explicação. O primeiro pressuposto é o da previsão legal, que significa que a parte deve utilizar os recursos existentes na legislação. O segundo pressuposto é o da adequação, isto é, o recurso utilizado deve ser aquele adequado ao fim a que se propõe. Da sentença proferida pelo juiz do trabalho, o recurso adequado para o seu reexame é o recurso ordinário e não qualquer outro. O terceiro pressuposto a ser observado pela parte é o da tempestividade, isto é, o recurso deve ser apresentado dentro do prazo determinado. Caso contrário, será considerado intempestivo e não será processado. Como regra geral, o prazo para a interposição dos recursos trabalhistas é de 8 dias, diferente do processo civil, em que a regra é de 15 dias. A contagem do prazo tem início a partir da intimação da decisão, ou de sua publicação, ou ainda da intimação em audiência, em que as partes estiverem presentes. Sempre não se considerando o dia em que ocorreu a intimação e incluindo-se o último dia. A propósito dos prazos, verifiquem na apostila a relação dos prazos mais importantes no processo do trabalho. O quarto pressuposto é a regularidade da representação. Ainda que no processo do trabalho a própria parte tenha o jus postulante, normalmente quem elabora e subscreve a peça recursal é o advogado constituído pela parte, que, para tanto, deve ter recebido uma procuração, encartada nos autos do processo. Finalmente, o quinto pressuposto é o do preparo, ou seja, o pagamento de custas processuais e, em determinadas hipóteses, a realização do depósito recursal. Se a parte não efetuar o preparo corretamente, seu recurso será considerado deserto. O pagamento de custas, calculadas na base de 2% sobre o valor dado à causa ou sobre aquele arbitrado pelo juiz do trabalho, deve ser realizado pela parte que sucumbiu, isto é, teve a decisão desfavorável aos seus interesses. Para facilitar, sugerimos que lembrem do seguinte: quem perdeu deve pagar as custas. Seja porque provocou a justiça sem ter direito, seja porque pretende recorrer. Assim, quando o resultado é a procedência do pedido, quem perdeu foi o reclamado e deve arcar com o pagamento das custas. Se, ao contrário, ocorreu improcedência ou se o processo foi extinto sem julgamento do mérito, o reclamante será responsável pelo pagamento das custas processuais. Quando o resultado for a procedência parcial, quem arcará com o pagamento das custas será o reclamado exclusivamente. O depósito recursal, por sua vez, deverá ser feito sempre pelo empregador. Tal depósito tem por finalidade garantir a execução e, por essa razão, somente será feito pelo reclamado, posto que, se ocorrer a extinção sem julgamento do mérito ou a improcedência, não haverá execução contra o reclamado e seria um contrassenso o próprio reclamante disponibilizar numerário e depositá-lo em sua própria conta vinculada do FGTS.
Os valores do depósito recursal foram definidos pela Lei 8.177 de 91 e são atualizados pelo Tribunal Superior do Trabalho. A partir de agosto de 2004, o valor do depósito recursal necessário para a interposição do recurso ordinário é de R$ 4.401,76. E exatamente o dobro desse valor, R$ 8.803,52, para a interposição do recurso de revista, embargos e recurso extraordinário, e ainda recurso em ação rescisória. Na realidade, o reclamado deve efetuar o depósito recursal no valor da condenação arbitrada pelo juiz na sentença, até o valor máximo estipulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, para o respectivo recurso a ser interposto. Por exemplo, se em sentença foi arbitrado o valor de R$ 2.000, o reclamado deverá efetuar o depósito nesse valor ao interpor o recurso ordinário. Se a condenação foi de R$ 10.000, o reclamado deverá efetuar o depósito até o valor máximo de R$ 4.401,52. Entenderam? Acompanhe na apostila o quadro que sintetiza a questão que acabamos de ver. A comprovação do pagamento das custas e do depósito recursal deve acompanhar o recurso, quando da sua interposição. Por outro lado, a interposição do recurso provoca efeitos sobre a sentença recorrida. Tais efeitos podem ser devolutivo e suspensivo. O primeiro devolve o conhecimento da matéria à instância superior, e o segundo provoca a suspensão da eficácia desta decisão até que o recurso seja julgado. No processo do trabalho, como regra geral, predomina o efeito devolutivo, conforme dispõe o artigo 899 da CLT, o que permite que as decisões sejam executadas provisoriamente, até que se garanta o juízo com a penhora dos bens do executado. Devemos lembrar que a parte recorrente poderá desistir, a qualquer tempo, de seu recurso, nos termos do artigo 501 do Código de Processo Civil, e também que a CLT não esgota os recursos existentes no processo do trabalho, sendo necessário conhecermos os principais recursos previstos no Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo do trabalho. Nos termos do artigo 893 da CLT, são os seguintes os recursos trabalhistas: embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. Para facilitar a compreensão do tema, nós vamos alterar propositalmente a ordem dos recursos apresentada pela lei. Comecemos pelo recurso ordinário, que é cabível para a instância superior nas hipóteses previstas no artigo 895, alíneas A e B, que assim dispõe: A. Das decisões definitivas das varas e juízos no prazo de 8 dias. B. Das decisões definitivas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. O recurso ordinário é o meio pelo qual se pode pedir a reforma da decisão nas varas do trabalho ou dos juízes de direito, assim como das decisões proferidas em dissídio individual ou coletivo de competência originária do segundo grau, que é o Tribunal Regional do Trabalho, como vocês já sabem. Não se esqueçam que existem ações cuja competência é do TRT, isto é, nascem no Tribunal Regional do Trabalho e não na Vara do Trabalho. Como exemplo mais expressivo, podemos citar as decisões proferidas em dissídios coletivos ou em ação rescisória. No procedimento sumaríssimo, também se admite recurso ordinário, entretanto, com trâmite simplificado e acelerado no tribunal,
nos termos do artigo 895 e parágrafos 1º e 2º da CLT. O recurso ordinário se assemelha à apelação do processo civil. É admissível nas decisões que promovem o término do feito, com ou sem julgamento do mérito, e o seu prazo é de 8 dias. Poderá ser interposto por simples petição, como preceitua o artigo 899 da CLT, isto é, sem a necessidade de fundamentação, bastando que a parte expresse o seu inconformismo. O que só ocorre quando é a própria parte quem elabora a peça recursal. Quando feita por advogado, as razões de recurso serão encaminhadas por meio de petição endereçada ao juiz recorrido, seja para o juiz da vara do trabalho, seja para o presidente do Tribunal Regional, da qual constam os dados, como qualificação, número dos autos, fundamentos para a reforma da decisão recorrida, entre outras. O juízo recorrido verificará se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e, em caso afirmativo, determinará a intimação da parte contrária para oferecer as suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 8 dias, após o que enviará para a instância superior. No caso do recurso não ser admitido, a parte poderá interpor agravo do instrumento para a instância superior, como vamos analisar mais adiante. Admitido o recurso, o processo será remetido ao tribunal, onde, por primeiro, será dado vista ao membro da Procuradoria Regional do Trabalho, para elaborar parecer. Posteriormente, é distribuído para um juiz, chamado de relator, e para outro, chamado de revisor. As partes serão intimadas da sessão de julgamento, oportunidade em que poderão fazer sustentação oral, no prazo de 10 minutos. Após, é colhido o voto de cada juiz e proferida a decisão, que será publicada no Diário Oficial e, a partir desta data, inicia-se a contagem do prazo recursal. No recurso ordinário, é possível discutir-se tanto matéria de fato, por exemplo, a realização de trabalho extraordinário, como matéria de direito, por exemplo, a qual exige a interpretação de uma norma jurídica. O segundo recurso é o de revista, que tem por objetivo uniformizar em todas as instâncias a jurisprudência trabalhista. O recurso de revista é interposto pela parte interessada e apresentado ao presidente do Tribunal Regional recorrido. O artigo 896 da CLT indica as hipóteses de cabimento desse recurso e, pela sua importância, vamos ler esse artigo. Artigo 896. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando a. derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou a súmula de jurisprudência uniforme desta Corte. B. derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. Interpretação diversa na forma da linha A. E a linha C, por último, proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Percebam que as alíneas A e B tratam de divergência jurisprudencial, isto é, a existência de diferentes entendimentos entre um ou mais tribunal regional sobre a mesma matéria.
Para que o recurso seja admitido, a parte deverá demonstrar o conflito de interpretação. A alínea C se refere à violação literal de disposição de lei federal, ou afronta direta e literal à Constituição Federal. O prazo para interposição é de 8 dias da publicação do acórdão e, se alterado o valor da condenação, a parte recorrente deverá pagar as custas processuais. Vale a regra quanto ao depósito recursal, se for o empregador o recorrente. Deverá efetuar este depósito. O recurso será dirigido ao presidente do Tribunal Regional, que, se julgar cabível, determinará a intimação da parte contrária para que, no prazo de 8 dias, apresente as suas contrarrazões. Após o que, enviará o recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Caso o presidente do TRT não admita o recurso de revista, o recorrente poderá interpor agravo de instrumento para o TST. O recurso de revista só é admitido no efeito devolutivo. O artigo 893 da CLT relaciona os recursos e inclui, no inciso 4º, os agravos. O recurso de revista só é admitido no efeito devolutivo. O artigo 893 da CLT relaciona os recursos e inclui, no inciso 4º, os agravos. E o artigo 897, por seu turno, prevê 2 tipos de agravos, admitidos no processo de trabalho. Vejamos o que dispõe esse artigo. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. A. De petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Letra B. De instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. O primeiro é o agravo de petição, interposto nas execuções trabalhistas e no prazo de 8 dias. Não tem pagamento de custas nem de depósito recursal, pois ele só é cabível contra a decisão proferida em embargos à execução ou de terceiros, ou ainda a impugnação do reclamante, que na hipótese se chama exequente. E, como se sabe, tais medidas podem ser propostas após a penhora, isto é, após a garantia da execução. O segundo tipo é o agravo de instrumento, que, como já dissemos, pode ser interposto contra os despachos que denegarem o seguimento do recurso. É dirigido ao juiz ou ao presidente do TRT para que ou reconsiderem as suas respectivas decisões e admitam o processamento do recurso, ou então remetam o agravo para a instância superior, após ser dado prazo para a outra parte apresentar a sua impugnação ao agravo interposto. Não tem custas nem depósito recursal. Não devemos esquecer de mencionar o agravo regimental, que, como o próprio nome indica, pode estar previsto em regimento interno do Tribunal do Trabalho. Finalmente, vamos apreciar os embargos previstos no artigo 893, inciso 1º da CLT, e que são recursos dirigidos apenas para o TST. Atenção com a palavra embargos. Pode ser uma ação, como embargos do devedor ou de terceiro, como podem ser recurso. Aqui, estamos analisando os embargos como recurso e previsto no artigo 894 da CLT. Os embargos no TST podem ser de divergência, infringentes e de nulidade, e são opostos no prazo de 8 dias, e seguindo a regra, pode ter custas e depósito recursal. Os embargos de divergência são opostos para a cessão de dissídios individuais, contra decisões das turmas do TST e destas com decisão do SDI, ou com o enunciado do TST. Os embargos infringentes são opostos para a cessão de dissídios coletivos, sobre decisões não unânimes em dissídios coletivos de competência do TST. Os embargos de nulidade são opostos para a cessão de dissídios individuais,
contra decisões proferidas com violação literal de preceito de lei federal ou da Constituição Federal. O processo trabalho admite a utilização de dois outros recursos previstos no Código de Processo Civil. Um é o denominado embargos de declaração e outro é o recurso adesivo. Os embargos de declaração estão previstos na CLT também, no artigo 897-A, e são considerados um recurso atípico, porque é interposto perante o próprio juízo proator da decisão, que pode ser o juiz do trabalho, o juiz de direito ou então o juiz relator do acórdão. Estão previstos no artigo 463, inciso 2º, e artigo 535 do CPC. Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acordo, obscuridade ou contradição, ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Contra decisão de segundo grau, os embargos cabem também para pré-questionar matéria constitucional. O prazo é de 5 dias e a sua oposição interrompe o prazo para a interposição do recurso principal, sendo que, na hipótese de serem manifestamente protelatórios, o tribunal, declarando expressamente que o são, condenará o recorrente, na hipótese o embargante, a pagar ao embargado uma multa, que não poderá exceder de 1% sobre o valor da causa. Se o embargante reiterar os embargos procrastinatórios, a multa poderá ser elevada em até 10%. Outro recurso é o adesivo, previsto no artigo 500 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso de serem vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte, isto é, numa reclamação trabalhista, os pedidos nela formulados foram julgados parcialmente procedentes. O reclamante não conseguiu a procedência de todos os pedidos e, por isso, pode recorrer da parte que perdeu. O reclamado também não conseguiu que os pedidos fossem julgados improcedentes e pode recorrer na parte em que sucumbiu. Cada parte vai utilizar o recurso ordinário independente da outra. Todavia, se uma das partes, por algum motivo, não recorreu ordinariamente, mas a outra sim, aquela que não recorreu poderá interpor o recurso adesivo ao recurso principal da outra parte. Como o próprio nome indica, é um recurso que adere ao outro. Não é, portanto, independente, especialmente no sentido de que, se aquele que interpôs o recurso principal desistir dele, ou ele não for admitido, o recurso adesivo terá a mesma sorte. Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, do recurso principal, quanto às condições de admissibilidade, preparo e julgamento no Tribunal Superior. Finalmente, devemos falar do recurso extraordinário. Diante da existência de inúmeros direitos previstos na Constituição Federal, em seu artigo 7º, é possível cogitar-se do cabimento do recurso extraordinário previsto no artigo 102, inciso 3º da própria Constituição Federal. Cabe recurso extraordinário quando a decisão recorrida, primeiro, contrariar o dispositivo da Constituição, segundo, houver a necessidade de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Terceiro, for julgada válida a lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição Federal. O prazo para sua interposição é de 15 dias. Em sendo admitido o recurso, a parte contrária terá 15 dias para apresentar suas contrarrazões, devendo observar a regra quanto ao pagamento de custas e depósito recursal. Analisados os principais recursos, passemos ao estudo do processo de execução, com análise dos principais pontos. Após a tramitação do processo de conhecimento, a parte perdedora ou sucumbente deveria cumprir com a decisão que lhe for imposta.
Como nem sempre isto ocorre, é necessário que a parte vencedora execute a sentença, utilizando-se das normas de processo para que possa haver restaurado o seu direito, entretanto, sem causar dano ao vencido. O que se pretende executar é a sentença trabalhista transitada em julgado, isto é, sobre a qual não existe qualquer recurso em discussão que possa modificá-la. O juiz do trabalho competente para processar a sentença é o mesmo que a proferiu, e ele mandará citar o executado para que a cumpra no prazo de 48 horas ou ofereça garantias para o cumprimento da execução, sob pena de penhora. A execução trabalhista pode ser definitiva, ou seja, contra a sentença irrecorrível. Pode ser também provisória, onde a sentença está ainda sendo discutida em grau de recurso. Nesta hipótese, a execução, melhor dizendo, vai até a penhora de bens do executado e fica suspensa até a decisão do recurso interposto. Na execução não há audiência, contestação ou nova sentença. Aplica-se ao processo de execução os artigos 876 a 892 da CLT, assim como a Lei nº 6.830 de 1980, referente à execução fiscal de dívida da Fazenda Pública e, subsidiariamente, o CPC. Para que se possa iniciar uma execução, há a necessidade deste título judicial ser líquido, ou seja, que tenhamos a expressão econômica dos pedidos julgados procedentes. Do contrário, como a parte perdedora poderia pagar ou nomear bens à penhora se não sabe o valor da condenação? Se a sentença for ilíquida, o juiz determinará que se proceda à sua liquidação por meio de cálculo, arbitramento ou artigos. É bem mais comum a liquidação por cálculo, que deverá ser apresentada pelo exequente após o que o juiz abrirá vista ao executado para que, se quiser, apresente a sua impugnação. O juiz escolherá o cálculo que lhe pareça mais correto. Entretanto, se não tiver condições para tal, poderá nomear um perito, que apresentará o seu laudo pericial. Recebido o laudo do perito, o juiz abrirá prazo para que as partes se manifestem. Se as impugnações apresentadas tiverem fundamento, o juiz mandará refazer o cálculo. Caso contrário, homologará o cálculo que julgar correto, determinando a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação, para que o executado pague ou nomeie bens à penhora, suficientes para garantir o crédito do exequente no prazo de 48 horas. Garantida a execução por meio da penhora, o executado poderá ajuizar, ou melhor, ingressar com embargos à execução, que é uma ação em que o executado procura impugnar a sentença que determinou o montante da condenação, ou para garantir que a execução seja feita conforme as normas legais, preservando os seus direitos. Poderá ser ajuizado no prazo de 5 dias após a garantia da execução, nos termos do artigo 884 da CLT, e é dirigida para o juiz que proferiu a sentença e onde tramita a execução. Nos embargos à execução, o exequente pode alegar, por exemplo, primeiro, excesso ou nulidade da execução. Segundo, incompetência do juízo, suspeição ou impedimento do juiz. Terceiro, quitação da dívida posterior à sentença ou à ordem de penhora, entre outros. Existem também os embargos de terceiro ajuizados por uma pessoa estranha à relação processual e que não foi parte no processo de conhecimento, nem na execução, mas que sofreu a penhora de bens como garantia de pagamento. Trata-se de um incidente da execução, mas tem trâmite de ação. Produz a suspensão da execução até o seu julgamento. Nesses embargos, o terceiro pode alegar
que os bens oferecidos à penhora não são de propriedade do executado, ou que os bens são do executado, mas gravados com cláusula de reserva de domínio ou alienação fiduciária, entre outros. Quando o oficial de justiça faz a citação e após 48 horas o executado não paga nem oferece bens à penhora, ele faz a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução e, ato contínuo, avalia os bens que acabou de penhorar. Nem todos os bens jurídicos são penhoráveis. São considerados bens impenhoráveis, segundo o Código de Processo Civil, em seu artigo 649, por exemplo, o anel nupcial e os retratos de família. Os vencimentos dos magistrados, dos professores, dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, entre outros elencados no referido artigo. Os bens oferecidos à penhora deverão ser identificados, indicada a sua localização e informada ou apresentada a documentação que comprove sua propriedade, bem como o seu valor estimado. No caso de imóveis, o cônjuge deverá também ser intimado. Caso o executado não embargue a execução, os bens serão alienados e o dinheiro apurado será entregue ao exequente até o valor do seu crédito. A alienação se pode dar pela arrematação, que ocorre quando um terceiro deposita o valor arbitrado do bem, seja no leilão ou na praça, ou pela adjudicação, quando o próprio exequente aceita o bem como pagamento até o limite de seu crédito. O executado poderá resgatar os bens, isto é, proceder à remissão, com o pagamento do valor da condenação em moeda corrente até a assinatura do auto de arrematação ou de adjudicação. Por fim, vale relembrar os recursos existentes no processo de execução, que só são cabíveis quando forem interpostos os embargos à execução ou de terceiro. Após a decisão nesses embargos, a parte que se sentir prejudicada poderá interpor o recurso, chamado de agravo de petição, que nós já estudamos nesta aula. Notem que só cabe agravo de petição no processo de execução e não no processo de conhecimento. O referido agravo será interposto no prazo de 8 dias e, se admitido pelo juiz, esse determinará a intimação da parte contrária para que apresente as suas contrarrazões no mesmo prazo, após o que será encaminhado ao TRT e, da sua decisão, caberá recurso de revista, nos termos do enunciado 266 do Tribunal Superior do Trabalho, se o fundamento for ofensa à Constituição Federal. Estes são os principais aspectos do processo do trabalho, comumente exigidos nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. E lembrem-se, dedicação, disciplina e perseverança são os ingredientes do sucesso.